Hoje eu não vou começar pedindo o seu nome no chat, não vou pedir para você interagir, nem tentar animar você. Eu só quero te pedir uma coisa: permaneça. Fique aqui, mas fique por inteira. Mesmo cansada, mesmo sobrecarregada, mesmo sem conseguir explicar direito o que você está sentindo, só não foge de você hoje. Porque o que nós vamos viver aqui nessa semana não é apenas conteúdo, é reconhecimento. E reconhecimento exige presença. Eita glória! Uma das coisas mais lindas sobre Jesus é que ele nunca começou transformação cobrando performance. Ele começava revelando identidade. Antes do milagre, ele via a pessoa. Antes da mudança, ele enxergava a dor. Antes de pedir que alguém se levantasse, ele chamava para perto. E talvez faça muito tempo que ninguém olha para sua alma além daquilo que você entrega, além daquilo que você resolve, além da mulher forte que você aprendeu a ser. Então, por alguns minutos, descansa. Descansa da necessidade de dar conta, da necessidade de parecer forte, da necessidade de manter tudo funcionando, sabe? Você não precisa impressionar ninguém aqui. Não precisa. Talvez você tenha chegado nessa semana acreditando que perdeu quem você é. Mas eu acredito em algo profundamente. Você não morreu por dentro. Você só se afastou de si mesma no meio de tanta sobrevivência. E talvez hoje Deus tenha trazido você até aqui para começar a lembrar. Vamos falar do peso invisível. Eu quero começar te descrevendo uma mulher. Ela acorda cedo, resolve problemas, cuida de pessoas, serve, ora, ajuda todo mundo e continua. Mesmo cansada, ela continua. Só que existe um momento do dia, geralmente quando tudo silencia, em que uma pergunta aparece dentro dela. E eu? Em que momento eu vou voltar a existir? Mas ela engole essa pergunta rapidamente, porque aprendeu que pensar em si mesma é egoísmo, que desejar mais é ingratidão, que aparecer demais é vaidade, que ocupar espaço é orgulho. Então, ela segue, sorrindo, servindo, suportando. Por fora, uma mulher firme. Por dentro, uma alma cansada tentando não desmoronar. E o mais perigoso é que ela continua funcionando. Porque mulheres aprendem a sobreviver cansadas. Aprendem a chamar exaustão de maturidade. Silêncio de humildade, sobrecarga de força. Aprendem a viver no automático e chamam isso de responsabilidade. É assim ou não é? Mas sobrevivência não é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E abundância não significa ausência de luta, significa presença de vida dentro da alma. Significa existir além da dor, além da obrigação, além da sobrevivência. E talvez essa seja a dor de muitas mulheres aqui. Continuam vivas por fora, mas apagadas por dentro. Continuam cuidando de todos, mas já não conseguem sentir a si mesma, não é? E isso tem nome: exaustão de identidade. Anote isso aí. Quando você passou tanto tempo sendo necessária para todo mundo, que se desconectou da mulher que Deus criou. E sabe o que mais dói? É que muitas mulheres já não sabem diferenciar quem elas realmente são e quem precisavam se tornar para sobreviver.
Você não morreu, mulher. Você só passou tempo demais tentando sobreviver. Apenas. Existe uma mulher na Bíblia que talvez represente muitas de nós. Sabe quem? Marta. Não. Não sou eu, não. A Marta da Bíblia. A Bíblia mostra Marta servindo, organizando, resolvendo, enquanto Maria está aos pés de Jesus. E chega um momento em que Marta explode emocionalmente. Então, Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Perceba algo profundo aqui. Jesus não corrigiu o serviço dela primeiro. Ele revelou o estado da alma dela. Porque existem mulheres que estão tão acostumadas a fazer que já não conseguem perceber o quanto estão emocionalmente cansadas. E talvez hoje Deus não queira primeiro o seu esforço. Talvez Ele queira a sua verdade. Tem mulheres que sabem cuidar de todos, menos de si mesma. Você não chegou nesse lugar emocional por acaso. Ninguém acorda um dia completamente desconectada de si mesma, sem uma história por trás. Isso foi acontecendo aos poucos, na forma como você aprendeu a se enxergar, na forma como ensinaram você a existir. Desde pequena, muitas mulheres foram ensinadas a diminuir a própria voz para serem aceitas. Não fala demais, não sonha tão alto, não aparece tanto, não deseja tanto, não ocupa espaço, não incomoda, não seja intensa, não seja difícil. Então você aprende uma coisa perigosa: para ser amada precisa se reduzir. E o mais difícil é que muitas dessas mensagens vieram do ambiente que você amava. Família, igreja, cultura, relacionamentos, lugares onde você tentou te pertencer. Não necessariamente por maldade, mas porque pessoas feridas também ensinam a sobreviver. E sem perceber, essas vozes foram entrando dentro de você. Primeiro como comentários, depois como medo, depois como crenças e então como identidade. Você começa a acreditar que se esconder é humildade, que se diminuir é virtude, que se abandonar é amor. E talvez seja por isso que tantas mulheres vivem partidas por dentro. Porque passaram anos tentando ser quem esperavam delas e se afastaram de quem Deus a criou. Existe uma palavra muito forte em Romanos 12. Paulo escreve: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é apenas um conselho espiritual, é um chamado para romper padrões. Porque Deus sabe, uma pessoa não consegue viver uma nova realidade pensando a partir de uma identidade ferida. Renovar a mente é parar de concordar com tudo aquilo que tentou diminuir você. E talvez o que mais cansou a sua alma não foi o que aconteceu com você. Foi o que você passou a acreditar sobre si mesma depois disso. Tem mulheres aqui que não perderam a força, perderam a capacidade de se enxergar com verdade. Tá fazendo sentido para você? Existe uma parte da história de Gideão que sempre mexe comigo. Quando Deus encontra Gideão, ele está escondido. Escondido do medo, escondido da pressão, escondido da própria realidade. E é nesse lugar escondido que Deus chama Gideão. E então Deus diz algo impressionante: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão não se enxergava daquela forma.
Na cabeça dele, ele era pequeno, fraco, insuficiente, tão desacreditado que discutiu com a própria voz de Deus. Olha que loucura! E talvez essa seja a dor de muitas mulheres hoje. Você ouviu tantas vozes durante a sua vida que já não consegue reconhecer a voz de Deus sobre quem você é. Vozes que disseram: você não consegue, você não é capaz, você não nasceu para isso, fica quietinha no seu lugar, não sonha tão alto, não se expõe, não tenta, não faz assim. E depois de anos ouvindo isso, você começa a concordar, sim ou não? Mas existe algo muito profundo nessa passagem. Deus chama Gideão pelo destino, antes que Gideão consiga acreditar nele. Porque Deus sempre vê além do estado emocional atual. Enquanto Gideão enxergava medo, Deus enxergava coragem. Enquanto Gideão enxergava limitação, Deus enxergava propósito. Enquanto Gideão se escondia, Deus já via alguém pronto para se levantar. Eita! E talvez Deus tenha trazido você aqui essa semana, porque chegou o momento de parar de se enxergar apenas pela dor. Tem chamado sufocado por medo. Tem identidade enterrada debaixo de comparação. Tem mulher forte por fora, mas completamente desconectada daquilo que Deus falou sobre ela. E o problema é que uma mulher que esquece quem é, aceita viver debaixo daquilo que nasceu para viver. Mulher, você não morreu. Você apenas passou tempo demais ouvindo vozes que não vieram de Deus. Existe uma dor silenciosa que muitas mulheres carregam em segredo. Elas olham outras mulheres crescendo, florescendo, se posicionando e sentem duas coisas ao mesmo tempo: alegria verdadeira e tristeza. Porque enquanto celebram o que Deus está fazendo na vida das outras, uma pergunta começa a surgir dentro delas: por que parece ser tão difícil para mim? Por que eu sinto que estou sempre parada? Por que eu sinto tão distante da mulher que eu poderia ser? E depois disso vem a culpa. Porque ela pensa: eu não deveria sentir isso. Isso deve ser inveja. Deve ser algo errado comigo. Mas hoje eu preciso te dizer algo com muito amor. Isso não faz de você uma mulher ruim. Isso revela uma alma cansada de se sentir pequena. Comparação nem sempre nasce de inveja. Muitas vezes nasce de desconexão, de anos sem conseguir enxergar beleza em si mesma, valor em si mesma, presença em si mesma. E quanto mais uma mulher se desconecta da própria identidade, mais a vida das outras começa a parecer maior do que a dela. Tem mulheres que entram em ambientes já se sentindo menores, diminuem a própria voz, diminuem os próprios sonhos, diminuem o próprio chamado, porque em algum momento acreditaram que nasceram para ficar escondida. Mas Jesus nunca chamou mulheres para viver apagadas. Quando ele encontrava mulheres feridas, ele restaurava a dignidade, restaurava a voz, restaurava a presença. E talvez uma das coisas que Deus queira curar em você essa semana seja essa sensação de constante insuficiência. Porque enquanto você continuar acreditando que precisa se diminuir para caber, vai continuar abandonando partes de si mesma para se aceitar.
E uma mulher que abandona quem é, nunca consegue viver plenamente o que Deus nasceu, o que Deus colocou em você, para você carregar. Uma das coisas mais lindas no Evangelho é perceber como Jesus tratava mulheres cansadas. Jesus nunca teve pressa com mulheres feridas. Ele não diminuía, ele não humilhava, não ignorava a dor. Ele via mulheres que ninguém via. Mulheres invisíveis, mulheres rejeitadas, mulheres emocionalmente exaustas, mulheres que continuavam vivendo, carregando pesos silenciosos. A mulher do fluxo de sangue carregava anos de vergonha. A samaritana carregava sede emocional. Maria Madalena carregava dores profundas. E a mulher encurvada carregava um peso tão antigo que o seu corpo já tinha aprendido a andar dobrado. A Bíblia diz que ela estava encurvada havia 18 anos. Minha irmã, 18 anos. Viva, mas dobrada pelo peso. E sabe o que mais mexe comigo nessa passagem? Jesus não perguntou por que você ainda está assim. Ele não culpou aquela mulher pela dor. Ele a chamou para perto. Porque antes de levantar aquela mulher, Jesus primeiro a viu. E talvez exista uma parte da sua alma que faz tempo que não se sente vista. Você continua cuidando de tudo, continua funcionando, continua sustentando pessoas, mas por dentro está cansada. E talvez seja exatamente isso que Deus trouxe você aqui para essa semana. Para pressionar você, para exigir mais força, para cobrar mais desempenho espiritual. Mas para chamar você para perto. Porque Jesus nunca começou cura exigindo performance. Ele começava restaurando dignidade, restaurando identidade, restaurando presença, restaurando aquilo que a dor tentou apagar. Faz sentido? Talvez você tenha passado anos tentando continuar caminhando, quando na verdade sua alma só precisava de um lugar seguro para descansar. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo. Deus não está decepcionado com a sua dor. Ele está tentando alcançar você dentro dela. Hoje eu não vim aqui para te entregar respostas rápidas. Porque dores profundas não se curam com frases prontas. Hoje eu vim trazer uma linguagem. Vim ajudar você a enxergar aquilo que talvez carregue há anos, sem nunca ter conseguido explicar. Porque existe um tipo de dor que permanece dentro da alma simplesmente porque nunca percebeu o nome. E aquilo que não recebe nome, a gente não trata. Apenas aprende a suportar, a conviver. E tem mulheres que passaram tanto tempo sobrevivendo que começaram a chamar peso de personalidade. Chamaram exaustão de força, silêncio de maturidade, autossacrifício de amor. Mas hoje algo começa a mudar, porque aquilo que Deus revela não precisa continuar escondido. Essa semana nós vamos dar nome aos pesos, às travas emocionais, às crenças silenciosas, às dores escondidas debaixo da mulher forte que você aprendeu a ser.
E quando você começar a entender a origem do que sente, vai perceber algo muito importante. Não era falta de fé, não era fraqueza, não era incapacidade, era uma alma cansada tentando sobreviver sozinha. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você já esteja percebendo que não precisa continuar vivendo no automático. Mulher, você não morreu. Você só se afastou de si mesma tentando suportar tudo. Mas hoje o céu começou a colocar luz onde havia silêncio. Agora eu quero falar diretamente com a mulher que chegou aqui cansada. Você. Você que se tornou forte porque não teve escolha. Você que aprendeu a continuar mesmo ferida. Você que sustenta pessoas, resolve problemas, cuida de tudo, mas faz tempo que ninguém pergunta como está a sua alma. Eu sei que muitas vezes você chamou isso de maturidade. Já fiz isso várias vezes. Mas no fundo, você está cansada. Cansada de carregar tudo sozinha. Cansada de sobreviver emocionalmente. Cansada de precisar ser forte o tempo inteiro. E talvez o que mais machuca é que ninguém percebe. Porque você continua funcionando. Mas Deus viu. Deus viu cada vez que você chorou em silêncio. Cada vez que se diminuiu para ser aceita. Cada vez que engoliu o que sentia para não decepcionar ninguém. Ele viu o momento em que sua identidade começou a se apagar debaixo do peso. E hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo. O problema nunca foi apenas cansaço físico. Existe um peso na alma. Um peso invisível, silencioso, antigo. Um peso que você aprendeu a carregar como se fosse parte de quem você é. Mas escute o que eu vou te dizer com muito amor. Você não nasceu para viver dobrada pelo peso. Jesus nunca chamou mulheres para viver apagadas. Nunca chamou mulheres para sobreviver sem presença. Nunca chamou mulheres para existir apenas para sustentar os outros. E talvez seja exatamente por isso que Deus te trouxe para essa semana. Para não transformar você em outra mulher. Mas para despertar a mulher que existe debaixo da dor. Você não morreu. Você não morreu. Você só se afastou de si mesma tentando sobreviver. E hoje o céu começa a chamar de volta. Essa semana pode marcar o início do reencontro com quem Deus criou. Antes do medo, antes da culpa, antes da comparação, antes da exaustão. Mulher, levanta. Vamos orar. Ore comigo. Pai, hoje existem mulheres aqui que chegaram cansadas de sobreviver. Mulheres que continuaram funcionando enquanto a alma se apagava em silêncio. Mulheres que aprenderam a carregar peso sem pedir ajuda. Mulheres que se tornaram fortes por necessidade, mas estão feridas por dentro. Ah, Pai. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, elas estão conseguindo reconhecer a própria dor. Pai, visita agora a identidade dessa mulher. Troca os lugares onde ela se perdeu de si mesma. Os lugares onde ela acreditou que precisava se diminuir para ser amada. Os lugares onde a culpa, o medo e a comparação apagaram a voz dela. Que toda mentira que foi instalada dentro dessa mulher comece a perder a força.
A mentira de que ela não é suficiente, a mentira de que precisa carregar tudo sozinha, a mentira de que sobreviver é viver. Renova a mente, cura emoções cansadas, restaura a dignidade, reposiciona a identidade. Que essa semana seja mais do que conteúdo, que seja reencontro. Reencontro contigo, reencontro com a verdade, reencontro com a mulher que o Senhor criou antes da dor tentar apagá-la. E que nenhuma mulher termine essa semana da mesma forma que começou. Em nome de Jesus eu peço, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Hoje foi só o começo. Só o começo. Amanhã nós vamos mais fundo. Vamos falar sobre a origem dessas travas emocionais, sobre as crenças que foram sendo construídas em silêncio, sobre como tantas mulheres aprenderam a sobreviver e perderam a própria voz no caminho. Não para gerar culpa, mas para gerar liberdade. Permaneça nessa jornada. Compartilhe essa semana com uma mulher que também está cansada de sobreviver. E hoje, antes de dormir, lembre-se, você não morreu. Você só passou tempo demais longe de si mesma. Mas algo começou. Algo começou. Vai ter um exercício para você dentro do grupo. Coisa linda e muito forte, muito forte. Que Deus te abençoe. Até amanhã.